Todo-Poderoso Deus, Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Declare: Tu és Deus, Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. O grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo, porque Tu estás nesse lugar. Nós queremos sentir a Tua presença e a Tua majestade. Eu quero Te agradecer, Pai Celeste, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer. Eu quero que nesse momento você faça desse momento um momento de gratidão, um momento de você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Só pelo fato de você estar aqui nessa noite, só pelo fato de ter o Espírito Santo, você chegar nesse lugar com vida, é porque Ele tem um projeto de vida para você. É porque Ele te ama. Então eu quero que você agradeça a Ele pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela sua saúde, por você ter chegado a esse lugar com vida. Isso, feche teus olhos e agradeça a Deus nesse momento. Te agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que Tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entrei na presença, não consigo parar de Te adorar. Toda vez que eu entrei na presença, minha vida Te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso. Tu és Deus, Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. E hoje eu tenho nova vida. Estou firmado em Ti, estou firmado. Sei que por onde quer que eu vá, Tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que não consigo, minha vida Te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Da tribo de Judá.
Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus Todo-Poderoso. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Oh, oh, oh. Todo poder foi dado a ti, Jesus. Todo o universo, terra e céu e mar, poderoso és tu, grandioso és tu, Jesus, Jesus. Tu és Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Tu és Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Nós adoramos o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Exalte a Ele, diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora. Ó Senhor, nós te adoramos porque Tu está nesse lugar. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. A tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Vamos declarar: você tudo pode naquele que te fortalece. Alegria. Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Vencedor, tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Porque tudo posso em quem? E faz o vencedor. Porque tudo posso naquele que te gozo e paz, faz o vencedor, vencedor. Eu não sei o que já aconteceu pra você ficar tão triste assim. Seus problemas Jesus resolveu. Sua dor então chegou ao fim. Saia dessa e venha pra Jesus.
sua vida por você. Em seus passos Ele te conduz. Nessa força você vai vencer, vencer. Você tudo pode. Te faz um vencedor. Você tudo pode quer. Fortalece, sente gozo e paz. Tem paz o vencedor, vencedor. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Com alegria. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Eu quero ouvir o coral. Tudo posso em Deus. Porque tudo posso. Vencedor, porque tudo posso. Me faz o vencedor, vencedor. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Declara, igreja. Hey! Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Porque tudo posso. Aquele que me pode. Porque tudo posso. La, 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 la. Oh, 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 oh. Me faz o vencedor, vencedor. Tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus, 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 tudo posso em Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi,
desiste na escuridão. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele cubre seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele cubre seu caminhar. Ele não desiste. Quem você é. Quantas vezes você caiu? Não importa pra onde você foi. E não desiste de você. Nunca vi um amor. Nunca vi um amor. Ele não desiste. Ele não desiste. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Não desce. Ele não desiste. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor, porque Ele não desiste de você, querido. Oh yeah. Oh, 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 oh. Ele não desiste. Ele não desiste. Yeah. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi. E não desiste de você. Yeah. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim.
Não importa pra onde você foi. Ele não desiste de você. Desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode aplaudir mais forte a Jesus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos assentar, queridos, nesta noite tão especial, a noite do Espírito Santo. E eu quero trazer uma breve palavra dessa noite e falar sobre a figura desse grande homem, desse grande discípulo chamado Pedro. E eu aprendo muito com Pedro, porque havia dois discípulos, Pedro e Judas. E todos os dois discípulos, eles tomaram decisões no momento assim de pecado, de falhas, de fraquezas. E eu aprendo com essas duas figuras. Judas, ele traiu Jesus, foi a figura que traiu Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Judas, ele sentiu remorso, sentiu que fez uma injustiça com Jesus. E a palavra de Deus diz que Judas, ele se enforcou, ele sentiu o peso da traição. Porém, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus disse que ele iria, assim que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar Jesus. Foi para a forca, resolveu escolher o caminho do suicídio, Judas. E Pedro, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, e ele tomou a decisão de entregar para Jesus, de se entregar para Jesus. O que acontece é que as pessoas, quando as pessoas se matam, se suicidam, é porque elas não têm mais esperança, é porque elas chegaram no fim da vida, porque elas chegaram no fim daquela etapa, e ela diz o seguinte: eu vou dar cabo da minha vida, vou me matar, vou me suicidar, vou tomar remédios e vou morrer, vou tomar veneno, vou morrer. Muitos morrem, às vezes com arma, pegam a sua arma em casa. Às vezes a gente vê nos noticiários, empresário que matou toda a sua família, os seus filhos, como aconteceu há pouco tempo agora na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O empresário, ele matou toda a sua família e depois se matou e se suicidou. E essa é a causa daqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Geralmente, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus leva a essa situação de suicídio. Mas Pedro não, Pedro foi o contrário. Ele errou, ele pecou, mas ele tinha no coração dele, sabe, a força do Espírito Santo. Ele conviveu com Jesus, ele conviveu com o Mestre, ele conheceu o Mestre. E o que que eu aprendo com Pedro, meus queridos, é naquele episódio que quando Jesus apareceu no mar e estava à noite, eles ficaram com medo, porque eles achavam que era um fantasma. E a palavra de Deus diz que Jesus
convidou a Pedro para andar sobre as águas, sobre o mar. E a palavra de Deus diz que Pedro mais uma vez tomou a decisão. Ele confiou em Jesus, ele não teve medo, o foco dele, ele pôs Jesus como foco dele, e ele foi adiante de Jesus. Os discípulos talvez, diz Pedro, não vá, pode ser um fantasma, mas Pedro confiou. Então, às vezes, Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, Deus muda talvez a situação que você está passando, através da sua decisão. Deus, Ele espera uma decisão sua. De um lado está Deus, do outro lado está Satanás. Então você tem escolha para a vida ou para a morte. Deus te deu escolhas. Deus te deu escolhas para você decidir. E Pedro, ele decidiu. E o momento, a palavra de Deus diz que o momento que ele começou a andar sobre as águas, a palavra de Deus diz que Pedro começou a duvidar. Ele começou a duvidar. E aí ele começou a afundar. E o que eu aprendo com Pedro é que no momento que você começa a caminhar sobre as águas, que você começa a andar sobre as águas, de repente ele olha para trás, o barco começa a se distanciar. Eu não sei o que levou Pedro a duvidar. Eu não sei o que levou Pedro a ter medo naquele momento, porque ele já estava se aproximando do mestre. Mas talvez Pedro olhou para trás. É o que muitas das vezes nós fazemos. Nós estamos caminhando no sobrenatural de Deus. Nós estamos tendo uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Você começa a buscar a Deus. Você começa, entrar no mover de Deus na sua vida. Mas de repente você olha para trás. E você vê os seus amigos se distanciando. Muitas das vezes, pastor, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. E de repente, você vê os amigos, as pessoas que estão mais próximas de você, se distanciando de você. Talvez essa foi a causa que Pedro, ele olhou para trás e ele viu o barco se distanciando. E de repente ele diz, meu Deus, mas eu estou sozinho. E começou a afundar. E o que eu aprendo com essa palavra é que quando nós nos aproximamos mais de Jesus, quando nós focamos mais Jesus na nossa vida, mais nós perdemos as pessoas que estão à nossa volta. Você sabe por quê? Essas pessoas que se distanciam de você, porque sabem que você vive em uma fé, sabe que você vive a palavra de Deus. Você largou o cigarro, os vícios, a bebida, você largou as drogas, e de repente você começa a vir para a igreja, de repente você começa a servir a Jesus, de repente você começa a trazer o seu dízimo, a sua oferta, e os seus amigos do seu trabalho dizem assim, mas agora você está indo para a igreja. Antigamente você ia ao bar com a gente, aos bares com a gente. Antigamente você era um amigo da cerveja, e de repente você está distanciando da gente por causa desse pastor, por causa do pastor, ou por causa dessa igreja. O que o Espírito de Deus está querendo te ensinar é que se essas pessoas elas se afastam de você, estão afastando de você, talvez você está tendo uma impressão que você está perdendo amigos, é porque eles têm medo do sobrenatural que você está vivendo. Geralmente as pessoas que se afastam de nós, não é porque elas não gostam da gente, é porque elas têm medo de viver o que você está vivendo. E Deus está falando para pessoas aqui, que talvez diz assim, estou passando o pior deserto da minha vida, porque de uma hora para outra, eu comecei a perder amigos, de uma hora para outra, a minha família se voltou contra mim, de uma hora para outra, eu comecei a perder amigos do trabalho, de uma hora para outra, eu comecei a ser tratado de uma forma indiferente. Mas saiba, querido, eu tenho uma notícia do céu para a sua vida, você está no caminho certo. Você tomou
a maior decisão. Não pare, não duvide, não pare no meio do caminho, porque Deus vai colocar você nos lugares altos. Eu nunca vi uma águia, eu já estudei a história das águias, a história da águia, pastor. E a águia é uma ave que ela não voa em bandos. A águia, pastor, é a única ave que ela voa sozinha. Você não vê uma águia voando junto com as outras, como as andorinhas, como os pardais, como os urubus. Você sempre vai contemplar uma águia voando sozinha. A águia é uma ave solitária. Mas a história diz sobre a águia, que a águia, ela é a única ave que ela consegue suportar a força dos ventos. Você sabia disso? A águia, ela consegue voar acima das nuvens. E é assim que Jesus vai fazer na sua vida hoje. Você vai voar acima das nuvens. Você vai voar acima da tempestade. Você vai voar acima dessas lutas, dessa luta que você está passando. E eu profetizo que esse ano 2015 será o ano da águia. E Deus está te levantando como águia nessa noite. Porque Pedro, ele foi uma águia, mesmo pecando. Mas após a ressurreição de Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mais uma vez Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: ele respondeu: Senhor, tu o sabes, tu o sabes. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ele pensou que Jesus ia condená-lo por ter negado ele lá atrás. Jesus disse a Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É maravilhoso. Jesus, queridos, às vezes a gente lê tantos livros. Eu não sou contra quem lê, eu gosto de ler muitos livros. Mas o maior livro é a palavra de Deus. É um livro que nos ensina. Sabe, Jesus, a gente aprende. Você que é empresário, que está aqui, sabe, não tem o maior. Jesus foi o maior empresário de todos os tempos. A maior faculdade é a faculdade de Jesus, porque ele se importa com você, como diz essa canção. E ele se importou com Pedro e disse: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro teve uma vida transformada por Jesus. Pedro teve um encontro com o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, de Atos 2. E mais uma vez, eu aprendo com Pedro quando ele foi pego. E a palavra de Deus diz que quando ele foi pego, e que ele foi, na hora de crucificá-lo, ele disse: eu não quero ser crucificado como meu Jesus foi crucificado, como meu Senhor foi crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. E o que me ensina esse grande homem, Pedro, um homem, a palavra de Deus diz que ele era um homem grosso, sanguíneo. Pensa numa figura ignorante. Pedro era ignorante, mas mesmo assim ele tomou a decisão, e mesmo assim ele não teve medo de seguir a Jesus. Ele não teve medo de tomar as suas decisões. E nessa noite, querido, o Espírito de Deus ele diz para você: e você vai voar acima das tempestades, mas depende da sua decisão nesta noite. Depende da sua decisão. Você disse, se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida, mas eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida.
Eu não vou depender mais de homens. Eu não vou depender mais das circunstâncias. Eu vou depender do Senhor. E Pedro dependeu do Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Às vezes, a gente se decepciona, porque a gente espera pela sociedade, a gente espera pelo governo, a gente espera pela presidente Dilma. A palavra de Deus diz que o nosso reino não é aqui. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Espere pelo Senhor Jesus. É Ele que vai te dar a resposta nessa noite. É Ele que vai abrir a porta que você espera nessa noite. É Deus que vai abrir. Nós estamos vivendo, querido. Você pensa que as pessoas pensam em mim, pensam em você? Estamos vivendo o pior momento da história. Porque as pessoas, infelizmente, elas são interesseiras. As pessoas, elas são más. As pessoas, elas só estão com você, às vezes, só encosta na gente por interesse. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Às vezes você conta com aquela pessoa, de repente aquela pessoa te trai. De repente você tem um amigo, você ajudou um amigo, você deu tudo para ele, e de repente aquele amigo te trai. Não conte com ninguém. Deus está te ensinando a você contar com Ele. A partir dessa noite, que você venha a contar, a partir dessa noite, que você venha colocar os seus olhos para Jesus. Para Jesus. Porque nele você não vai se decepcionar. Nele eu não vou me decepcionar. E às vezes, chorar não vai resolver o teu problema. Chorar, reclamar da vida, não vai trazer as coisas de volta. E a gente, como diz aqui no mundo, a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. Talvez você está vivendo uma situação difícil, porque você acha que é o diabo, mas não. Às vezes nós passamos por aquilo que nós mesmos plantamos. Judas, ele foi à forca, ele se suicidou, porque ele mesmo plantou a traição em Jesus, e não teve forças. Mas a palavra de Deus diz, que se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. A palavra de Deus diz, que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E mesmo assim, Pedro tendo caído, Jesus se importou com Pedro. Jesus se importa com você. Não importa quem você é, se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, ou índio, ou japonês, não importa. Ele não desiste de você. Não desiste de você. Ele diz: Pedro, eu perdoo 70 vezes 7. E quantas vezes eu tiver que perdoar, eu vou perdoar. É isso que Jesus ensina a mim e a você nessa noite. Nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus e dizer: Deus, a partir desta noite, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero que a partir dessa noite, que eu possa confiar mais em Ti. Uma coisa que, sabe, que revolta, que Deus fica irado, é quando Ele sabe que eu e você, nós não confiamos nele. Nós confiamos na Bolsa de Valores, nós confiamos na Petrobras, mas não confiamos nele. Quem imaginaria que Petrobras ia quebrar? E ter esse rombo da Petrobras? Sabe, essas notícias, essa corrupção toda. Eike Batista, gente, um dos homens mais milionários do mundo. E quem pensaria que um dia o Eike Batista iria ficar pobre? Eu acredito que até R$1 milhão
um homem que tinha 100 milhões de reais, 1 milhão para... Quer dizer, é uma perda muito grande para a gente que não tem 1 milhão. Não é verdade? Não é verdade? Mas por quê? Porque a sociedade, ela só dá valor àquele que tem. Aquele que tem. Você só tem valor naquilo que você tem. Ah, se você não tem, você não tem valor. Você tem dinheiro? Tem dinheiro? Tá. As portas estão abertas para você. Você não tem dinheiro? Meu querido, as portas não se abrem para você. Você não tem amigos, você não tem a ninguém. Mas eu vim profetizar nessa noite, dizer para você, que você tem Jesus Cristo, que é a tua herança. Jesus Cristo, que é a nossa maior riqueza, que nós podemos ter. Não se sinta um pobre coitado, porque você tem Jesus na sua vida. Ah, você pode ter perdido tudo, você pode não ter nada, mas você tem Jesus na sua vida. E o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. Estava falando ao sair do hotel, estava falando com o irmão que está lá atrás conversando. E ele me perguntou assim: Marquinhos, como é que é a vida de um adorador? Como é que é a vida de um adorador? E eu comecei a dizer o seguinte: essa música, Ele Não Desiste de Você, Deus me deu num momento muito crucial no meu ministério. Mas eu não imaginava que essa música, Ele Não Desiste de Você, seria há 40 dias atrás, na luta do UFC, em Los Angeles. O brasileiro foi lutar e ele entrou cantando essa música estava tocando, e ele entrando no ringue para lutar, e ali centenas de pessoas cantando essa música em Los Angeles. Eu nunca imaginaria isso. Um cantor, com 25 anos de estrada, mas independente. Nos presídios, essa canção ela é tocada nos presídios de todo o Brasil. Os presos cantam essa canção. Muitos presos, muitos traficantes se converteram a Jesus, vieram para Jesus através dessa canção. Agora imagina que quando cada pessoa que se converte, que aceita Jesus, aqueles demônios, eles ficam revoltados. O diabo fica revoltado e diz assim: quem é aquele cantor? Quem é o autor dessa música que está salvando tanta gente? E de repente, irmãos, aqueles demônios, legiões de demônios, lutam contra a minha vida. Porque louvar a Jesus, adorar a Jesus, não é fácil. Você ser cantor de axé, você ser um pagodeiro, que eu não sou contra pagode, porque Deus, Ele criou a música pertence ao Senhor. O rock é do Senhor, o funk é do Senhor, o pagode é do Senhor, o axé é do Senhor. Mas imagina, quantas pessoas se convertem, e o diabo ele tenta nos matar 24 horas. Um dos bandidos mais perigosos do PCC aceitou a Jesus através dessa canção. Agora imagina os demônios que saíram da vida dele. Ele diz assim: quem é esse cantor? Quem é o autor? Então, você ser cantor de pagode, cantar para o mundo é fácil. Para Jesus, imagina quantas pessoas aceitam a Jesus por causa dessas canções. E não é fácil. E quando Jesus chamou Pedro, apacenta minhas ovelhas. Que problema, hein? Imagina, Pedro, uma grande nação, Jesus colocou nas mãos dele uma grande responsabilidade, que é a igreja do Senhor aqui na terra. Milhares e centenas aqui na terra. A primeira igreja foi a igreja de Pedro. Imagina um pastor novo que eu conheci quando ele era garoto, né? Você era um menino, rapaz. Hoje você que é um pastor da igreja, imagina a luta e a dor que é para estar na casa de Deus aqui, cuidando das suas ovelhas. Não é fácil. Mas nós conseguimos quando Jesus está diante de nós. Você consegue quando você colocar Jesus diante da sua vida.
Ele vai gerenciar a sua vida, vai gerenciar a sua família, Ele vai gerenciar os teus filhos. A palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa é a certeza que nós temos. E eu quero terminar essas palavras cantando essa canção que diz: se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Você está cansado. Você está cansado. Eu profetizo que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Você não vai morrer nessa praia. Você não vai morrer sozinho. Você não vai morrer, porque Jesus está contigo. Quem tem promessa de Deus não morre. E eu quero nesta noite terminar essas palavras que não são minhas, mas a palavra de Deus. Não desista. Não desista. Coloque Jesus como foco da sua vida. Não deixe de olhar para Jesus. As lutas virão, as tempestades virão, mas não desista dos teus sonhos. Não desista dele. Não desista de Jesus. Deixe que Jesus reine na sua vida. Deixe que Jesus, Ele venha conduzir a sua história nessa noite. É por isso que nós estamos aqui. É por causa do nome dEle. É por causa do nome de Jesus. E nenhum diabo, Satanás não vai ter poder sobre a sua vida. O Espírito Santo, Jesus, Ele me guarda de todas essas legiões do diabo. Essas legiões infernais que vêm às vezes tentando parar o nosso ministério. Mas aqui a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Não tenha medo da macumba. Não tenha medo de feitiçaria. Não tenha medo de olho grande. Não tenha medo da inveja. Sabe por quê, querido? Porque maior é o que está em você. Aleluia. Vamos se colocar de pé nesse momento. E antes de cantar a última canção, né? Que amanhã tem mais, né? A pedido, né? Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater, ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus, grandes provações tens passado, em momentos tens chorado. Sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras, te machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento, ergue a tua voz, Ele ouvirá teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Pra que se abater, quem fica? Ninguém é perfeito. Jesus, saiba que Jesus te consola. Teu sorriso então renasce ao vencer, e jamais te deixará. Ergue a sua voz e clama.
é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que ficar assim desse jeito? Jesus é difícil carregar a cruz que Ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Como vai a sua vida? É bom desabafar tudo que sentes. Podes desanimar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, os cravos em suas mãos, com amor no coração. Tudo isto por você, por você. É difícil carregar a cruz que me levou. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. É difícil carregar. Declare. Esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. É difícil carregar. Ele levou, carregou sem reclamar. Impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Aleluia, aleluia. Declare comigo. É difícil carregar, você me levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus.
gente continue cantando na sua casa, no seu trabalho, perto de você, né? É só levar o meu CD e a gente vai ficar tocando lá todo dia, né? 24 horas por dia. Então, se você quiser no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, o Marquinhos Gomes aí do teu lado, é só levar o nosso CD. Amém? Então, o CD é 15, o DVD é 20, pastor. E levando os dois é 30. Olha que benção. Não é promoção das Casas Bahia não, hein? Tá bom? Você pode adquirir, tá? Um é 15, o DVD é 20. Agora, levando os dois por R$30. Deus abençoe. Um abraço.